Fundo de fundos, o famoso FOF, vale a pena? Muito investidor, inclusive gente grande, fala que sim, mas será mesmo? Neste vídeo vou te contar tudo a respeito disso. Bem, para quem é novo por aqui, meu nome é Matheus, este é o canal Efeito FIIs e eu tenho certeza absoluta que no final desse vídeo você vai se surpreender. Vamos então direto ao ponto. Quais são os principais tipos de fundos imobiliários? A gente tem os fundos imobiliários de tijolo, os fundos de papel e os fundos de fundo. Fundo de tijolo mexe com imóvel físico, por exemplo, shopping, galpão logístico, escritório, imóvel de renda urbana. Já fundo de papel mexe com dívidas imobiliárias, os principais são os CRIs. Já um fundo de fundo, ele pode comprar cotas de outros fundos imobiliários. Então ele pode comprar cota de fundo de papel, pode comprar cota também de fundo de tijolo. Ou seja, ele é basicamente uma caixa, né? Pode comprar qualquer tipo de fundo imobiliário. E quais são as vantagens de um FOF? Primeiro, diversificação, depois, praticidade e menor risco. Até porque com pouco dinheiro, questão ali de hoje, R$10, R$100, você já pode comprar um fundo de fundo e diversificar ali entre 20 fundos imobiliários, 30 fundos imobiliários. Então você já tem uma boa diversificação, isso é muito prático, e você já começa com um menor risco, porque você já se expõe a vários fundos imobiliários dentro da carteira ali daquele FOF. Mas quais são as desvantagens? Primeiro, dupla taxação. Matheus, o que é isso? Vou escrever bem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de branco. Temos aqui esse fundo imobiliário, vamos dizer que é o fundo imobiliário 1. Depois a gente tem o fundo imobiliário 2, o famoso FOF. Então temos aqui um fundo imobiliário e um FOF. Esse FOF compra cotas desse fundo imobiliário aqui, mas ele não compra apenas de um. Ele pode comprar cotas de 10, 20, 30, 40 fundos imobiliários. Mas beleza, todo fundo imobiliário tem as suas taxas. Então, digamos que esse fundo aqui, ele tenha uma taxa de gestão, tenha uma taxa de administração, pode ter até mesmo taxa de performance. Ele pode ter essas três taxas. Já esse FOF aqui, ele tem a sua taxa de gestão, tem a sua taxa de administração e pode ter também uma taxa de performance. Não é todo fundo que possui essas três taxas. FOF é a mesma coisa. Tem FOF que não possui taxa de performance, mas tem FOF que possui taxa de performance. Então, você tem que olhar lá dentro do relatório do fundo. Matheus, não sei olhar um relatório do fundo imobiliário. Muito simples, pode entrar em vários sites, por exemplo, Status Invest. Coloca o fundo imobiliário, rola a tela lá embaixo e vai estar o relatório do fundo imobiliário. Mas beleza, vamos voltar aqui. Perceba, esse fundo imobiliário 1 aqui, antes de distribuir os seus rendimentos, ele já desconta essa taxa. Fica tranquilo que você não precisa pagar nada. Teoricamente, já é descontado do seu rendimento. Então, você já recebe o rendimento descontado dessas taxas. Você mesmo não precisa fazer nada. Então, como esse fundo aqui compra cotas desse fundo imobiliário, o FOF ele já recebe o seu rendimento com esses descontos. E aí, o que ele faz? Ele desconta as próprias taxas para repassar o valor para o cotista. Então, veja, temos aqui uma dupla taxação. Outra questão também, investir em fundos imobiliários ruins. Porque como ele é um pacote de fundos imobiliários, pode ter fundo imobiliário ruim ali dentro, pode ter fundo que você não goste e pode ter também uma estratégia de alocação ruim. Por exemplo, o mercado pode estar com boas oportunidades em fundos imobiliários de tijolo e ele comprar apenas fundos imobiliários de papel. Vai depender, logicamente, da estratégia do fundo imobiliário. Então aqui temos vantagens e algumas desvantagens. Mas agora, como um FOF ganha dinheiro? Ele pode ganhar dinheiro basicamente com três coisas. Primeiro, rendimentos dos fundos imobiliários, porque se ele compra um fundo imobiliário, ele recebe aquele rendimento mensal. Depois, muito fundo de fundo tem renda fixa na carteira, tem CRI na carteira e outros tipos de investimento. Só porque ele é um fundo de fundo, ele não precisa necessariamente colocar apenas em fundos imobiliários. Ele pode ter o caixa dele renda fixa, ele pode ter um pequeno percentual em outros tipos de investimento, então ele também pode ganhar dinheiro com isso. Outra forma, ganho de capital, ou seja, vender um fundo imobiliário, vender um CRI ou outro ativo com um valor maior. Nesse caso, compra por um valor menor e vende por um valor maior para obter esse ganho de capital e distribuir isso em forma de rendimento para o cotista. E se você perceber bem, para um fundo imobiliário, um fundo de fundo ganhar dinheiro, ele precisa de uma boa gestão e bons ativos na carteira. Porque pensa comigo, se o FOF apenas
distribuir os rendimentos que ele recebe de outros fundos imobiliários não faria sentido, porque ele distribuiria menos por causa dessa dupla taxação. Nesse caso, ele sempre tem que obter um ganho de capital para dar um bônus, para bonificar mais o cotista. Sabendo disso, agora sim podemos começar a brincadeira. Como é que está a performance dos principais fundos de fundos até esse momento? Vamos ver isso para a gente ver como eles performam no longo prazo. Entrei aqui no site do Funds Explorer, separei aqui por número de cotistas e veja, esses são os principais fundos de fundos atualmente. Mas eu vou ignorar o BCFF11 e o RBRF11. Matheus, por que você vai fazer isso? BCFF11 hoje não é mais um fundo de fundo. Ele basicamente se transformou no BTHF11 e é um hedge fund. Já o RBRF11 não é hoje um fundo de fundo. Ele é um multi-estratégia real estate. E eu foquei aqui em fundo de fundo. Nesse caso, eu vou levar em consideração esses três aqui, que são os principais fundos de fundos hoje em relação a número de cotistas, não a patrimônio, mas número de cotistas. KISU11 com mais de 123 mil cotistas, HFOF11 com mais de 70 mil cotistas, XPSF11 com mais de 60 mil cotistas. Vamos ver a performance desses fundos imobiliários desde o seu início. Vamos começar pelo nosso KISU11. Aqui KISU11, nesse momento sendo negociado a R$ 7,43, PVP de 0,90, ou seja, 10% de desconto, dividend yield 11,90%. É uma boa rentabilidade. Hoje, se você percebe a carteira do fundo, cerca de 98% ele possui cotas de outros fundos imobiliários e, como eu disse, renda fixa aqui, mas em um menor percentual. Quais são os fundos imobiliários que o KISU11 investe? 33% papel, 23% galpões, 13% shopping, quase 10% híbrido, 10% lajes corporativos, temos uma parte aqui em liquidez e o restante bancário, varejo e renda urbana. Ele possui cotas de todos esses fundos imobiliários. Vou passar bem devagarzinho para você ver. Todos esses fundos imobiliários. Ele possui hoje 38 ativos na sua carteira. Mas como que está a performance do KISU11 desde o seu início? Coloquei aqui, incluir os dividendos e igualar a série histórica. Comparei com o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários hoje na Bolsa de Valores. E olha só, ele até começou ganhando muito aqui no início, porque foi um estouro, KISU11 é da Suno, eu vou comprar, não sei o que, enfim. Estourou ali, depois abaixou ali a emoção, foi caindo. E se você olhar muito bem, desde o início do fundo imobiliário, ele vem perdendo para o IFIX, com a rentabilidade ali, de 2,75% e o IFIX 10,78%. Vamos para o nosso próximo fundo imobiliário. HFOF11 vem sendo negociado aproximadamente R$ 64,00. Ótimo dividend yield, 11,71% e PVP 0,85%, ou seja, 15% de desconto. Vamos ver a carteira do HFOF11. Também, 99% em cotas de outros fundos imobiliários e 1% em renda fixa. A maioria para gerar renda. Temos aqui uma parte de ganho de capital, conforme eu falei, Ele ganha com esses dois principais tipos, renda e ganho de capital. E renda também e ganho de capital, como se fosse uma estratégia mista. Ele possui hoje todos esses fundos imobiliários na carteira. Vamos ver então a performance do HFOF11 desde o seu início. Perceba, no início ele estava até ganhando do IFIX. Chegou bem aqui, no finalzinho de 2021 para 2022, isso se inverteu. E o IFIX começou a ganhar desse fundo imobiliário. Será que no longo prazo o HFOF11 vai ganhar do IFIX ou vai perder para o IFIX? Para saber disso é muito importante a gente analisar o que aconteceu com o fundo imobiliário nesse período. Foi a questão de juros que aumentou, foi a questão de juros que diminuiu, foi a inflação, foi o fundo imobiliário obter menos ganho de capital. Isso é muito importante para você analisar de um fundo de fundo. De qualquer forma, até esse momento ele vem perdendo para o IFIX. Outro fundo imobiliário, XPSF11, que vem sendo negociado por menos de R$ 7,00, PVP 0,85, 15% de desconto, dividend yield 13%. É uma ótima rentabilidade. Vamos ver como é que está a carteira do fundo. Olha só, 89% em cotas de outros fundos imobiliários, um pequeno percentual em CRIs, não falei que eles podem ter outros tipos de ativos, e 7% em caixa. Acredito eu que um tesouro direto, alguma coisa assim do tipo, é como se fosse um caixa do fundo imobiliário, Uma renda fixa ali do fundo imobiliário. Beleza, ele também possui a estratégia de renda
e ganho de capital, a maioria dos fundos de fundos tem que ter isso aí, né, para distribuir mais para o cotista. Hoje ele possui todos esses fundos imobiliários e esse CRI. Mas vamos ver a rentabilidade do fundo quando a gente foca aqui desde o seu início. Lembrando, ele teve seu início mais ou menos ali de 2019 para 2020. E olha só, até esse momento ele vem superando o IFIX. Então veja, dos 3 fundos de fundos, esse foi o primeiro a superar o IFIX. Temos então 15,06% versus 7,63%. Esse aqui se deve muito ao quê? Primeiro, a carteira do fundo, ele deve ter bons ativos ali dentro. Segundo, a performance também do gestor conta bastante nesse tipo aqui de rentabilidade. Mas beleza, você viu que a maioria, ao menos desses 3, 2 perderam para o IFIX. Somente um desses aqui ganhou. Você pode olhar todos esses outros aqui, ó. Pode entrar lá no Fundos Explorer, filtrar e colocar lá fundo de fundo. Todos esses fundos de fundo aqui você pode fazer a mesma coisa. Mas vamos ver aqui, ó. Vamos comparar agora o IFIX, principal índice de fundos imobiliários, com alguns fundos imobiliários de tijolo. Aqui eu coloquei igual à série histórica, mas tem fundo imobiliário que está bem aqui, ó, começando em 2014, alguns em 2017 e outros aqui em 2018. Vou tirar esses aqui, então, começando em 2017 e 2018. Olha só, temos então o famoso HGLG11, né, um fundo de logística. Perceba que ele vem superando o IFIX, isso no longo prazo. E perceba também que a maioria desses fundos de fundos são relativamente novos quando a gente compara com fundos imobiliários de tijolo bem consolidados. Então, HGLG11, que é um fundo de tijolo, ganhou muito bem aí tranquilamente no IFIX. Agora, XPML11, será que XPML11 e HGR11 ganham? Vamos ver aqui, ó. Vou igualar a série histórica, ele deve começar ali em 2018. Olha só, vamos ver aqui, ó. O IFIX está bem aqui. Esses 3, XPML11, HGUR11 e HGLG11, vem superando o IFIX desde 2018. E qual é a lição que eu tirei aqui? Que é melhor o investidor começar a investir em fundos imobiliários de tijolo bem consolidados. Claro, tem fundos de fundo, como no caso do XPSF11, que vem entregando uma ótima rentabilidade. Mas se você olha todos os fundos de fundos, pelo menos a maioria, se você olha aqui, ó, a maioria desses fundos de fundos, eu peguei 3. Dos 3, um superou apenas, os outros 2 não. Ou seja, temos aí uma amostragem de 66% não superando o IFIX. Mas a grande maioria não supera no longo prazo o IFIX. Lembrando que o XPSF11 ele teve seu início bem aqui, ó, bem no início ali, basicamente da pandemia. Então pode ser esse o motivo dele estar superando o IFIX. Não estou aqui desmerecendo o gestor, até porque ele vem fazendo um bom trabalho. Mas a gente tem que olhar como que está o mercado naquele momento. Nesse período aqui, como é que estava a taxa Selic? Agora, como é que está a taxa Selic? Será que não foi por isso que o gestor foi beneficiado e esse fundo imobiliário performou acima do IFIX? De qualquer forma, eu focaria, se eu fosse iniciante hoje, eu focaria começar minha carteira de fundos imobiliários com fundos de tijolo bem consolidados. Claro, não é recomendação. Esses ativos que eu estou usando aqui são apenas exemplos. Este canal é educacional e de forma alguma vou recomendar algum tipo de investimento. Mas se a gente olhar no longo prazo, os fundos de tijolo performam melhor do que fundos imobiliários que são fundos de fundo. A não ser que você goste dessas vantagens: diversificação, praticidade, menor risco. Realmente um FOF é até um pouco menos arriscado do que vários fundos imobiliários de tijolo. Claro, vai depender do fundo de fundo. Se ele tiver uma exposição muito grande em fundo imobiliário de papel, aí sim, ele é mais arriscado do que fundos imobiliários de tijolo. Porque lembre, um fundo de fundo, ele pode comprar cotas de fundos imobiliários de papel, pode comprar cotas de fundos imobiliários de tijolo. Isso vai depender da estratégia do gestor. De qualquer forma, eu focaria em investir em fundos imobiliários de tijolo. E você pode fazer essas comparações, se você quiser, com outros fundos de fundos e outros fundos imobiliários de tijolo. Eu usei esses aqui como exemplo, mas existem vários outros aí no mercado. Cabe a você analisar para você ver se as vantagens de um FOF compensam em relação às desvantagens. Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu acho que não compensa. Eu começaria iria estudando um pouco mais, entrando em fundos imobiliários de papel mais high grade, aqueles mais seguros, né, mais consolidados. E depois, se eu quisesse, aí sim um fundo imobiliário de papel mais arriscado. Agora eu quero saber de você, esse resultado te surpreendeu ou você já esperava algo do tipo? Comenta aí, sua participação é muito importante aqui para o canal. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.